Novamente, boa noite a todos, todos bem, todos tranquilos, né? Começando a nossa aula de hoje, vamos falar da disciplina chamada Meios de Obtenção e Produção de Provas. Gente, é uma matéria que ela não vai ser tão ligada só ao processo penal, ela vai ser uma matéria que vai ter um enfoque também no processo civil, porque o processo civil ele serve também como base teórica para o processo penal. Ele é um ramo do processo que é como se fosse aí aquele processo que vai sempre auxiliar os demais. Por exemplo, quando houver uma situação de lacuna da lei processual penal, eu posso usar o processo civil, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Essa matéria aqui, unidade 1, vai falar praticamente, especificamente sobre provas. Provas de forma geral, vamos falar os meios de prova, os tipos de prova, tá? Vamos trabalhar nesse sentido aqui. Então, é o seguinte, gente, vamos começar aqui falando do conceito novamente de provas. Sara e Adriana, para vocês, quais são ou qual é o conceito de prova? O que é prova? E aí? Vocês lembram? Tô te ouvindo. Agora não te ouvi não, sabe? Ficou. Tá falhando seu áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, então vamos lá então. Então, gente, o que é prova? As provas servem para estabelecer a relevância dos fatos na decisão judicial. O juiz ele vai formar a sua convicção através das provas produzidas no processo. Num processo, por exemplo, um processo civil, eu tenho lá um processo de pensão alimentícia. Aí fala o seguinte, ó, a pessoa entrou com uma ação contra mim alegando o seguinte, ó, Felipe, você vai ser pai do Leandro. Ela vai ter que comprovar que eu sou o pai. Então, ela vai ter que juntar no processo a certidão de casamento, de nascimento, comprovando que eu sou o pai. Mas eu não registrei a criança. Então ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que entrar primeiro com uma ação para investigar a paternidade. Se eu realmente for o pai, aí ela vai entrar com uma ação contra mim, propondo o quê? Pedindo alimentos, pedindo pensão alimentícia. No processo penal, no processo geral, o ônus da prova é de quem alega. Então, ela está alegando que eu sou o pai. Ela vai ter que provar. Se ela não consegue provar com documentos, pode ser marcada uma perícia. Então, no caso de investigação de paternidade, vai ser o quê? Vai ser designada uma perícia técnica, um exame de DNA para comprovar se o meu DNA está presente naquela criança. Por exemplo, um processo trabalhista. Eu quero comprovar que a Sara trabalhava na empresa X, o contrato de trabalho era de 8 da manhã às 17. Só que a Sara trabalhava de 7 da manhã às 20, sem intervalo de almoço. O ônus da prova de comprovar essa jornada extensa é da Sara. Então a Sara vai ter que ir na Justiça do Trabalho, vai entrar com a ação trabalhista. Entrou com a ação trabalhista, audiência. Juiz, eu quero ouvir duas testemunhas. Para comprovar o quê? Para comprovar a minha jornada de trabalho extensiva, maior do que a contratual. O que vai acontecer? Testemunha tal. Você conhece a Sara? Conheço. Trabalhou com a Sara? Trabalhei. Durante quanto tempo? Durante 2 anos. A Sara, ela trabalhava com o quê? A função dela era X. Qual era o horário de trabalho da Sara? Se ela trabalhava de 7 da manhã às 20 horas. Ela fazia intervalo de almoço? Não. Então a Sara, o que ela conseguiu? Ela conseguiu comprovar o que ela alegou. Ela comprovou que ela trabalhava de 7 da manhã às 20 horas sem intervalo de almoço. Isso é o que? O ônus da prova cabe a quem alega. A regra geral é essa, ó. Se você alegar uma situação, você deve provar. Então essa
é a regra geral. O que é o ônus da prova? É o dever que a parte que ingressa com o processo tem de comprovar aquilo que ela está alegando. Se você alegou que você não fazia intervalo de almoço e trabalhava além das 44 horas semanais, cabe você comprovar. E a empresa, o que a empresa tem que fazer? Ela vai ter que se contrapor a essa alegação. Como? Por exemplo, nessa exemplo da Sara, juntar os cartões de ponto, levar também prova testemunhal. Aí leva alguém que trabalha na empresa, vai perguntar assim: você conheceu a Sara? Conheci. Você trabalhou com a Sara há quanto tempo? Um mês. Só um mês só. Nesse um mês a Sara fazia intervalo, trabalhava até as 20 horas? Não trabalhava não. Olha para você ver. Eu tenho duas testemunhas diferentes, né? Uma a favor da Sara e uma a favor da empresa. A favor da Sara, ela comprovou, ela trabalhou com a Sara durante 2 anos. Ok. Ela verificou o contrato todo da Sara, que a Sara não trabalhava no horário contratual. Numa questão de avaliar a prova, o que vai acontecer? O juiz ele vai pensar o seguinte: eu tenho uma testemunha que trabalhou 2 anos com a Sara e tem uma que trabalhou 1 mês. Qual que vai ser o peso? E aí, gente? O peso vai ser o seguinte: ele vai, a meu ver, pender para aquela prova que tem 2 anos, porque a pessoa verificou toda a situação. Então, nesses casos, repetindo, a prova serve para quê? A prova serve para trazer elementos ao juiz para que ele forme a sua convicção. O juiz, gente, ele está o quê? Ele está totalmente adstrito, totalmente vinculado às provas que forem produzidas. O juiz não pode julgar um processo sem que as provas estejam no processo. Ele não pode tirar da mente dele: ah não, eu acho que a Sara não trabalhava até 20 horas, poxa, coitada, todo mundo trabalha até 17, não. Ele vai ter que julgar o processo. Ele está vinculado pela lei a julgar o processo com base nas provas produzidas. Ok, gente? O artigo que trata dessa questão do ônus da prova é o artigo 373 do Código de Processo Civil. O que ele fala? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Nosso exemplo aqui: qual é o fato constitutivo do direito? O fato é: a Sara não fazia intervalo de almoço, a Sara não trabalhava além de 44 horas semanais. É o fato o quê? É o fato E qual que é o fato impeditivo, modificativo ou extintivo? A empresa vai alegar que não, ela vai resistir à pretensão da Sara. Isso é a matéria de defesa. Claro até aqui, gente? Teoria geral das provas. O que significa isso? A prova, no conceito comum, o que significa a prova? A ação e o efeito de provar. Gente, quando eu entro com processo judicial, a obrigação de quem alega é comprovar. Falamos isso aqui: o ônus da prova é de quem alega. Para que esse processo tenha êxito, o autor da ação ele tem que entrar com a ação calcado em provas para conseguir convencer o juiz ou o juízo de que a sua pretensão é verdadeira, que a sua pretensão é lícita. Ele não vai entrar com uma ação ao erro. Por exemplo, eu alego no judiciário, no juizado especial civil: a Sara me deve 10 mil reais. Falo lá, petição inicial: a Sara me deve 10 mil reais, ela pegou emprestado comigo o dinheiro na Uniaself, na sala de aula. A Sara fala assim: esse cara é meu professor, mas eu nunca pedi dinheiro emprestado para ele. Nunca. Nesse caso aqui eu tenho que comprovar a dívida. Como que eu vou comprovar? Uma promissória, um cheque, um contrato. Se eu não tenho nada disso, gente, eu não vou conseguir êxito, porque eu estou inventando uma situação para tentar enganar enganar o juízo. Como eu não tenho provas para conseguir o ganho desse processo, eu vou perder esse processo. Por quê? A prova é o quê? É uma forma de convencer o juiz.
é aquilo que vai ligar o fato à alegação. O fato é, existe uma dívida. A alegação é, existe uma dívida. O fato é, a Sara, a alegação é, existe uma dívida. O fato, ela tem que me pagar. Há uma ligação, não há, porque eu não tenho provas. Ok, queridos? A ação e o efeito de provar, ou seja, demonstrar de algum modo a convicção e a veracidade de uma afirmação. A prova tem essa função, demonstrar a veracidade fática. Ó, juiz, a Sara me deve 10 mil reais. Por quê? Eu tenho um contrato que foi feito entre eu e ela, constando a data, o valor, a forma de pagamento. Mas a Sara está inadimplente. Então, juiz, eu quero que o senhor condene a Sara a me pagar 10 mil reais com juros e correção monetária. Entenderam? Isso é o que? Isso é prova. As provas, senhoras e senhores, elas estão descritas na lei. Então, eu tenho provas que estão na lei e provas que não estão na lei. Prova como meio retórico. O que é meio retórico? Como uma forma regulada na lei, tem o destino de convencer o Estado juiz. Gente, faça uma pausa aqui. Presta bem atenção. Eu falo o seguinte para vocês, ó. Existe a teoria da tripartição dos poderes. O que significa isso? Eu tenho o legislativo que cria leis, eu tenho o executivo que vai aplicar as leis e tenho o quê? O judiciário que faz o quê? O judiciário, ele é o Estado juiz. O judiciário, ele é responsável por quê? Ele é responsável por dizer o direito, a chamada jurisdição. Jurisdição é dizer o direito, ó. Nesse caso concreto, o Estado vai exercer a jurisdição. Vou dizer o direito. Qual é o direito? A Sara deve Felipe 10 mil reais. Por quê? Está em contrato. As partes avançaram essa dívida, as partes avançaram essa questão jurídica e uma das partes não cumpriu. Então, prova como meio retórico é o que? É regulado pela legislação. É você ou eu, ou melhor, são as partes tentarem convencer o Estado juiz de que a sua pretensão é válida. Quando eu falo Estado juiz, eu falo de quê? Eu falo do Estado como aquele que tem a obrigação, tem o dever constitucional de dizer o direito. Pretensão. O autor tem a pretensão, o réu quer se defender da pretensão. O Estado tem a função de quê? O Estado tem a função de dizer o direito, exercer jurisdição. Ok, queridos? Gente, em relação às provas, eu tenho questões objetivas e questões subjetivas. Primeiro, questão objetiva ou aspecto subjetivo. Gente, o que significa isso? O aspecto objetivo é aquele que se relaciona com os elementos que permitem ao juiz chegar ao conhecimento da verdade. Repetindo, gente, o que vem a ser o que? O aspecto objetivo é aquele que se relaciona com os elementos que permitem o juiz chegar ao conhecimento da verdade. Então vamos lá. A questão é: o Felipe adentrou na loja da Apple e furtou 10 iPhone X. Ok. Foi feito o quê? Foi feita uma perícia no local, não constataram que eu estive lá, não acharam material genético meu. Buscaram as câmeras de segurança. Passou uma pessoa parecida comigo que não era eu. Testemunhas oculares me viram o meu rosto, viram que eu usava um óculos, viram que eu sou careca, viram que eu tenho tatuagens e falaram o seguinte: esse cara esteve lá. O que é então o aspecto objetivo? É o que? É o elemento são os elementos que vão propiciar o juiz a chegar, vão propiciar o juiz que conheça a verdade. Então, a prova no aspecto objetivo é isso. São os elementos que relacionam e que permitem ao juiz
chegar ao conhecimento da verdade. A verdade é, excelência, que o Felipe esteve lá. Por quê? Eu e mais 2 testemunhas, melhor dizendo, 3 testemunhas, conseguiram visualizar que ele estava lá. Ok? Então esse é o aspecto que objetivo. Vai relacionar os elementos que permitem o juiz chegar ao conhecimento da verdade. O aspecto subjetivo, gente, subjetivo é ligado à pessoa, e nesse caso aqui é ligado à pessoa do juiz. O que vai acontecer? Ó, o aspecto objetivo é eu conseguir, através de elementos, me conhecer a verdade. Aspecto subjetivo será a própria convicção do juiz. Nesse caso, em comento, olha para vocês verem. Não tem material genético. As câmeras de televisão, as câmeras da loja demonstraram alguém parecido comigo. Mas as testemunhas foram, como a gente diz no direito, uníssonas. Foram o quê? Categóricas ao afirmar que o Felipe esteve lá. Esse elemento traz uma convicção para o juiz. Opa, ele esteve lá. Porque na câmera havia indícios, mas ocularmente as pessoas viram o Felipe lá. Então esse elemento que traz convicção. Então o aspecto subjetivo é o que? O juiz, o próprio juiz, ele vai ter a convicção de que as provas produzidas nos autos podem absolver ou condenar. E nesse caso, nesse exemplo que eu dei, vão condenar. Porque está mais do que comprovado que eu estive lá, através das testemunhas. Tá claro até aqui, gente? Fala comigo aí. Tranquilo? Maravilha. Ó, eu tenho espécies de prova. Vamos lá. Sai o slide aqui, peraí. Eu tenho espécies de provas, gente. Vamos lá. Provas diretas e provas indiretas. O que são provas diretas? As provas diretas são aquelas destinadas a provar a alegação de fato que se procura demonstrar como verdadeiro. Repetindo, professor, não entendi. Vai de novo, vou. Eu estou falando de quê? Espécies de prova. Primeiro, prova direta. O que é a prova direta? São aquelas destinadas a provar a alegação de fato que deve ser demonstrado como verdadeiro. De novo, professor, está confuso. Vamos lá. Provas diretas são aquelas destinadas a provar a alegação de um fato colocado no processo, para demonstrar que esse fato ele é verdadeiro. Então, é você buscar objetivamente se aquele fato é verdadeiro ou não. Provas indiretas são o que? Aquelas provas que são os meros indícios. O meu exemplo que eu dei aqui era para você ver. O indício era: as câmeras verificaram a uma pessoa que parecia com o Felipe. Quando eu falo parecia, é o que? É uma forma indireta, é um indício. Ó, pode ser o Felipe. Quando eu tenho uma testemunha que olha para minha cara e fala: o Felipe esteve lá, o Felipe furtou os telefones iPhone X. Prova direta. Porque ela está ligada ao quê? A essa comprovação do fato. A prova indireta, ela é o quê? São indícios. Indícios de prova. Parece com o Felipe. Então, um conceito técnico. Provas indiretas são aquelas trazidas no processo para a construção de um raciocínio meramente dedutivo, dedução. Pode ser o Felipe como não pode. Eu não sei, parece com ele, mas não é. Ok, queridos? Outro, provas quanto ao sujeito. Provas pessoais. As provas pessoais são aquelas decorrentes de declarações feitas por pessoas. Exemplo é o quê? Prova testemunhal.
Eu vi o Felipe lá. Era esse cara aí, barba branca, óculos preto, careca. É ele. Não há dúvida. Provas pessoais são aquelas declarações feitas por pessoas para demonstrar o fato buscado no processo, ok? Provas reais são aquelas que são produzidas ou constituídas por meio de objetos e coisas. Por exemplo, prova documental. A prova é o seguinte, ó. Qual é a questão? O Felipe cometeu uma fraude de tributos. Está sonegando impostos. Está sonegando impostos? Está. O Ministério Público entra com uma ação contra mim alegando que eu sou sonegador de impostos. Nesse processo, gente, o que vai acontecer? Será feita uma prova pericial. Irá um perito no meu computador, na minha empresa, verificar toda a minha documentação, verificar toda a minha movimentação financeira. Tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer em relação a dinheiro, vai ser o quê? Vai ser vasculhado, verificado. Nesse processo aqui, serão o quê? Serão produzidas provas reais. Por quê? Serão provas que serão ligadas ao quê? São provas documentais. Provas constituídas por meio de objetos e coisas. Documentos. Prova documental. Ok, queridos? Ok, professor. Prova material. É aquela que não é nem oral nem documental. Uma perícia. Ó, estava lá no dia 12 de junho de 2020, dia dos namorados. Meu vizinho estava aqui sozinho em casa. 3 tiros foram ouvidos. Todo mundo foi lá verificar e estava caído no chão. 190. Morreu um cara aqui no meu prédio. Vai vir os policiais militares, vão isolar a área e vai vir o que? A perícia técnica. O perito criminal, espero que vocês em breve serão, tá lá verificando o ambiente daquele crime. Professor, tá lá vendo o ambiente. E aí? Ó, são 3 tiros espalhados. O corpo dele não tem nenhuma marca de briga, de guerra, de nada. Mas ninguém se suicida com 3 tiros, né, gente? Óbvio, né? Então o que vai acontecer? Prova material. Não é nem documental nem oral. É uma perícia ou inspeção judicial. Professor, o que é inspeção judicial? É o seguinte, o juiz ele vai no local. Um exemplo aqui, eu advogo para uma empresa em Minas Gerais todo. Teve uns processos, se eu não me engano, foi em Montes Claros. Foram vários trabalhadores entrando com ação contra a empresa. E lá, se eu não me engano, é vara única, ou se não foi vara única, é um juiz que pegou todos os processos. Todos os processos versavam sobre o mesmo assunto. O que o juiz fez? Eu vou lá na empresa inspecionar essa situação. Eu quero ver tudo. Nesse dia foi meu sócio que estava lá na audiência, foi meu sócio, o juiz e o advogado na empresa, de surpresa. Oi, tudo bem? Sou o juiz fulano de tal, vim verificar a empresa. E pode, ele tem poder para isso. Ele que determina se pode entrar numa casa ou não, juiz de direito criminal, né? Imagina, ele pode inspecionar ocularmente. Entrou na empresa, verificou a situação alegada pelas partes. Verificou que, nesse momento, a empresa estava certa. Porque os reclamantes tentaram enganar o juízo nessa situação específica. Então, inspeção é o quê? Quando o juiz ele desce do pedestal, né? E vai lá no local verificar qual é a situação. Repetindo. Prova material, não é nem oral. O que é prova oral? Depoimento do autor e do réu. Prova, depoimento das testemunhas. O que é documental? São documentos produzidos no processo. Prova material é uma prova que não é nem oral nem documental. Pode ser uma perícia, pode ser uma inspeção judicial. Isso é prova material. Prova em relação, quanto à preparação, gente.
São duas situações. Provas quanto à preparação podem ser prova causal ou prova pré-constituída. O que é uma prova causal? É a prova produzida dentro do processo, como um depoimento pessoal ou uma perícia. Então, prova causal. Está marcada uma audiência para ouvir as partes. Sara, boa noite, Sara, boa noite. Sou juiz de trabalho e quero saber o seguinte: qual era o seu horário de trabalho? Juiz, meu horário de trabalho era 7 da manhã às 20 horas. Sara, você faz intervalo? Sim. Isso é uma prova causal. É aquela que é produzida no processo, como depoimento pessoal, uma perícia. A Sara alegou também que trabalhava com agentes nocivos, quais sejam cloro, tinha lá frio, calor, etc. Ô juiz, eu também trabalhava com cloro. Essa prova, Sara, é uma prova que não é feita através de depoimento. É uma prova feita através de quê? Através de perícia. Então, uma prova causal também pode ser o quê? Uma prova pericial. Note, gente, que essas provas aqui, elas são misturadas. Ela pode ser uma prova material e pode ser uma prova causal. Prova material, perícia. Prova causal, também perícia. Documental, a perícia vai gerar um documento. Toda perícia, senhoras e senhores, o que acontece? Vai ser feito o quê? Vai ser produzido um relatório, um laudo pericial. Ok? Gente, pergunta a vocês, na sua opinião, tudo deve ser provado ou existem situações ou fatos que não precisam ser provados? Repetindo, existem fatos que não necessitam ser provados? Interrogação, e aí? Beleza. Amanda. Sara também acha. Juliana. Gente, é o seguinte. Existem fatos que não precisam ser provados? Interrogação. O artigo 374 do Código de Processo Civil nos responde isso. Artigo 374. Não dependem de provas os fatos notórios. Os fatos notórios, gente. Sequestro de um artista. Vamos pensar. Sequestro de uma filha do Silvio Santos uma época. O sequestrador tá lá com a mulher no pescoço, uma arma aqui, sendo filmado por todas as emissoras do Brasil e do mundo. Já foi buscada a ficha criminal dele. Isso é um fato notório? Nesse caso, gente, o que vai acontecer? Não será necessária a produção de provas. É fato, é notório, ele é o criminoso. O que vai acontecer? O delegado vai fazer o inquérito. O inquérito fulano de tal, no dia tal, tal. E vai lá, colocar no inquérito. O juiz ele pode ratificar, ele pode julgar o processo de acordo com essa notoriedade dos fatos, ou também ele pode pedir para produzir provas. Só que nesse caso aqui, Juliano, desliga seu áudio, por favor, tá? Tá dando interferência aqui. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? Não tem problema não. O que vai acontecer? É um fato notório. Segunda hipótese, não depende de prova. Quando os fatos são afirmados por uma parte e confessados pela outra. Parte A, a Sara me deve 10 mil reais. Audiência de conciliação, Sara, oi, você deve Felipe 10 mil reais? Sim. Vai ter que provar esse fato? Não. Eu aleguei, a Sara comprovou, ponto final. Entendeu? Então, algumas situações são o quê? São fatos que não dependem de prova. Fatos notórios, o quê? Fatos confessados por uma parte e confirmados pela outra. Gente, quais são as finalidades da prova?
Ó, qual é a finalidade da prova? Primeiro, essa prova ela é capaz, capaz de quê? De produzir ao juiz ou de fornecer ao juiz, melhor dizendo, a prova é uma forma de fornecer ao juiz, de apresentar ao juiz, de conceder ao juiz elementos para a sua convicção. Gente, o objetivo do processo é o quê? É você buscar a jurisdição do Estado. É você ter uma solução para o seu conflito. Gente, esse é o objetivo do processo. Você forma um processo, autor e réu, juiz, para ter uma solução. Você não entra com um processo para entrar por entrar, não. Você quer uma solução. Qual é a solução jurídica desse caso? O juiz ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o direito. Estado, eu quero a sua prestação jurisdicional. Eu quero que o Estado dirima, eu quero que o Estado ele solucione o meu caso. Você busca o judiciário para isso. Então, quais são as finalidades da prova? Primeiro, convencer o juiz da verdade dos fatos. Juiz, oi, eu preciso convencer-te dos fatos. Fato é, Felipe invadiu a minha casa para furtar um iPhone. Estou com compulsão para iPhone, só fala em iPhone, né? O meu exemplo só tem iPhone. Invadiu. Furtou? Furtou. Como é um crime de ação penal pública, o Ministério Público vai entrar com a ação para provar que eu estive lá. Nesse processo vai ter o quê? Vai ter perícia, porque deixou vestígios. Enfim, gente. Então, primeiro objetivo da prova. Primeiro objetivo da prova é convencer o juiz da verdade dos fatos. Depois, levar ao conhecimento do juiz os fatos que fundamentam uma determinada pretensão. Eu vou levar ao juiz os meus fatos para poder convencê-lo e a parte também vai levar. Depois, entregar ao juiz ou ao processo elementos necessários para o seu convencimento. Gente, a prova, a finalidade da prova é o quê? É fornecer ao juiz ou ao juízo elementos, condições para o quê? Para que o juiz dê uma sentença justa, uma solução para aquele caso concreto de forma equânime. Ok, queridos? Ok, professor. Provas e meios de prova. Gente, o que vem a ser isso? A prova como meio é o que? A prova é um instrumento capaz de demonstrar o fato perante o juiz. De novo. A prova como meio. O que você tem que pensar? A prova, gente, é um instrumento. As provas são instrumentos capazes de quê? De demonstrar o fato ou os fatos ao juiz. Esse é um dos objetivos e é uma forma da prova, uma modalidade de prova, digamos assim. Prova como meio, prova como instrumento. A prova é um instrumento capaz de demonstrar ao juiz o fato noticiado, o fato acontecido. Meios legais de prova. Gente, eu tenho provas. Eu tenho meio de prova típico. Professor, o que é um meio de prova típico? Meio de prova típico são os meios de provas que estão descritos na lei. São os meios de provas que o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, a CLT, elas discriminam. Todas as formas que estão discriminadas em lei são provas típicas. Ok, professor. Exemplo de provas típicas: depoimento pessoal, prova documental, prova pericial, inspeção judicial. São o quê? São meios de provas que estão elencados na lei, estão descritos na lei. Meios de provas moralmente legítimos. Gente, o que são meios de provas moralmente legítimos?
são aqueles que não estão previstos em lei. Repetindo, o que são meios de provas legítimos? São aqueles meios de prova que não estão descritos em lei. Professor, eu posso usar um meio de prova que não está na lei? Posso. Desde que ele não viole a moral, os bons costumes e os princípios constitucionais. Sim. Exemplo, conversa de WhatsApp. Muito comum no processo trabalhista. Ó, o empregador manda uma mensagem para o empregado. Empregado, a partir de amanhã, você vai ter apenas 20 minutos de intervalo de almoço, mas você vai marcar no seu cartão de ponto 1 hora. O empresário vai dar esse mole e manda uma mensagem assim. Digita lá: boa noite, Adriana, tudo bem? Tudo bem. A partir de amanhã você vai ter apenas 20 minutos para você almoçar e você vai marcar no cartão de ponto que você fez 1 hora. Quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. A Adriana vai cumprir o determinado. Passou 3 anos. A Adriana guardou a mensagem. Vai no advogado. Doutor Felipe, tudo bem, Adriana? Tudo bem. Ó, a situação é essa aqui, doutor. Eu não fazia intervalo. Não fazia, não. Mas por quê? Uma determinação o dono da empresa determinou. Mas como assim? Mandou uma mensagem no WhatsApp. Falou assim, o quê? Mostra a mensagem. É o quê? É o meio de prova documental? Não. É o meio de prova oral? Não. É o meio de prova diferente, legítimo. Ele é legítimo. Por quê? Quando eu mando uma mensagem, eu estou eu estou anuindo com o quê? Com que a pessoa que vai receber a mensagem lê a mensagem. Então, nesse caso, a mensagem do WhatsApp ele é o meio de prova legítimo. Diferentemente de quê? Da mensagem de voz. Ela é considerada mensagem de voz, que para você gravar essa mensagem, você tem que solicitar a anuência, a concordância da outra parte. É um áudio. Adriana, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Ó, a partir de amanhã você vai almoçar apenas em 20 minutos e você não vai ser obrigado a marcar 1 hora. Esse áudio, infelizmente, não vai ser utilizado como meio de prova. Se for, o juiz vai mandar extirpar do processo, porque é uma gravação sem anuência. Agora, a mensagem de texto é batata. Ela é um meio de prova legítimo. Queridos, ônus da prova. O ônus da prova, como eu já falei anteriormente, é o quê? É você comprovar aqui, ou melhor, é você o quê? É você ser responsável em comprovar aquilo que você alegou. Melhor dizendo, o ônus da prova é o que? Consiste na responsabilidade de comprovar aquilo que você alegou. Professor, ficou confuso. Está muito teórico. Vamos lá então. O que é o ônus da prova? O ônus da prova é o que? Consiste na responsabilidade da pessoa referente às suas alegações. Exemplo, a Sara me ameaçou de morte. A Sara me ameaçou de morte. Ah, é? Entrar com ação judicial. Juiz, pois não. A Sara me ameaçou de morte. Ameaçou como? Ela foi na minha casa e falou assim, eu vou te matar, professor. Estávamos eu e ela, ninguém mais viu. Câmeras do prédio não conseguiram detectar a Sara. Ficou o quê? Meio vazio. O ônus da prova caberia a mim. Eu não consegui lograr êxito. Quer dizer, eu não consegui determinar, comprovar a minha alegação. Eu falhei na propositura. Eu falhei no objetivo de produzir as provas. Toda a responsabilidade é daquele que alega. Regra geral, o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se você entrou com processo, vou entrar com processo contra os supermercados BH por danos morais. Por quê? Fui maltratada no supermercado BH. O gerente me xingou. O atendente me xingou. Eu paguei toda a mercadoria, mas fui acusada de furto. Ok. Você terá que ter o quê? Provas testemunhais.
Terá que ter o quê? Uma prova documental, talvez. Cabe a você, querido, o ônus da prova. O ônus da prova é de quem alega. Ok? Gente, regra geral é o quê? Regra geral é o ônus da prova é de quem alega. E tem uma situação que pode ser o quê? A inversão do ônus da prova. O que vai significar isso? O que é a inversão do ônus da prova? É a alteração ou a inversão da responsabilidade de produzir determinada prova no processo. Exemplo, ó, promoção no Carrefour de televisão LG 55 polegadas de 3.999 por 2.999. Oh meu Deus, R$1.000 de desconto. Vou lá, compro a televisão. Chego em casa, instalo a televisão, aquele negócio todo, Netflix, tal, uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, 2 meses. Acordo de manhã para assistir Bom Dia Brasil, pum! A televisão apaga. Que esquisito. Aí eu vou, né? Desliga a tomada, liga a tomada, nada. Rezo, nada. E aí? Pego a televisão, nota fiscal autorizada da LG. Chego lá e falo o seguinte, ó, narra os fatos. 2 meses a televisão pifou. Pifou? Vamos fazer uma verificação. O que vai acontecer? A autorizada fala o seguinte, você utilizou a televisão de forma errada. Como assim? Liguei a televisão na tomada. Liguei a televisão na TV a cabo. Tô assistindo televisão. Não tem tempo, não tem horário. Não tô usando errado não, tá tudo certo. Você utilizou a televisão errada, você vai ter que ficar com prejuízo. O que eu vou fazer? Ação judicial, juizado especial civil. Juiz, comprei a televisão, usei 2 meses, ela estragou. Está na garantia. O que está acontecendo? A LG, para se eximir da responsabilidade, o que ela fez? Não, a culpa foi dele que utilizou a televisão de forma errada. Presta bem atenção. Nesse caso aqui, gente, quem tem condições de provar quem tem a melhor condição de comprovar o uso ou não errado da televisão? E aí? Repetindo. Eu comprei a televisão, usei a televisão durante 2 meses, ela queimou. Mandei para a LG verificar. A LG verificou e comprou e emitiu um laudo. Ó. Quem queimou a televisão foi o Felipe, por quê? Mau uso. Pergunta a vocês. Quem tem a maior facilidade de determinar, de comprovar, de demonstrar que foi um mau uso? Eu ou a LG? Tô ouvindo? LG? Gente, isso mesmo. Então nesse caso o que vai acontecer? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 12, 14, 38, fala o seguinte, resumindo. O fornecedor, a empresa que vende produto, terá a responsabilidade de comprovar o alegado pelo autor ou de desmentir o alegado. Então, nesse caso, a LG terá que comprovar que eu usei a televisão de forma errada. Outro exemplo. Aconteceu comigo. Mudei para o meu apartamento em 2017. Liguei para a NET. NET, eu quero um TV a cabo, internet e telefone. Quero. Beleza. Ó, eu vou mudar dia 12. Vocês podem instalar dia 9? Posso. Na hora que vende é uma beleza. Dia 9, nada. Dia 10, nada. Falei assim, ó, vocês não instalaram a televisão em casa, não? Não instalaram a TV a cabo aqui em casa, não? Ah, tivemos um probleminha. Cancelei a NET. 1 mês depois, 2 meses depois. Fatura. NET. Combo. Sei lá, R$100. Falei, oi? Eu não instalei a NET aqui em casa. Hoje eu tenho Vivo. Não vou admitir. Negativaram meu nome. Entrei com a ação. Falei, juiz, nunca contratei a NET. Nesse caso aqui, como o ônus da prova, nesse caso o consumidor, é da empresa,
ela vai ter que comprovar que instalou aqui em casa a aparelhagem e ainda que eu utilizei. Então, nesse caso aqui, há o quê? Uma inversão do ônus da prova de forma legal. A lei determina que as empresas sejam responsáveis por comprovar que a alegação do autor está errada. Claro isso aqui, senhoras e senhores? Sim. Depois, convencional. Eu e a Sara. Sara, é uma ação de quê? Entrei com uma ação contra você para comprovar que o imóvel que eu te vendi, eu te vendi num valor menor, eu estava sob efeito de medicação, que valia 1 milhão, eu te vendi por 200 mil. Quero agora, Sara, anular essa venda. O que vai acontecer? Eu posso me juntar a Sara e convencionar a inversão do ônus da prova. Ficou comprovado, ficou acordado no processo que a Sara irá comprovar que o imóvel vale 200 mil, não vale 1 milhão. Nós convencionamos, nós acordamos que, em que pese a lei determinar que o ônus da prova é de quem alega, nós mudamos essa regra. Ok? Judicial já falei. Não, legal. Legal é quando a lei determina a inversão do ônus da prova. Judicial. O juiz, ele faz o quê? Ele vai analisar o processo e vai falar o seguinte, não. Nesse caso aqui, a parte autora não tem condições técnicas, não tem condições documentais de comprovar o alegado. Empresa, determino que seja juntado toda a documentação comprovando que a Sara fazia 1 hora de intervalo. Nesse momento aqui, não será mais obrigação da Sara aprovar, mas será obrigação da parte da documentação do processo. Ok, queridos? Ok, professor. Tá claro até agora? Matéria bem tranquila, né, gente? Bem tranquilo, nem sem nenhum grilo, né? Beleza. Ótimo. Ó. Segundo tópico 2, provas, parte 1. Gente, a prova, ela é o que? Ela é uma forma, ela é um meio basilar, é um meio fundamental para o contexto processual. Se no processo judicial instaurado não houver provas, será um processo inócuo. Entrei com o processo. Oi. Prova, errado, está escrito errado aqui. Prova, perdão. Ó, conceito de prova no contexto processual. O que então, prova é o que? A prova ela é o que? Ela é constitutiva na formação do convencimento do juiz acerca de uma controvérsia. Gente, o processo judicial é uma controvérsia. Felipe entrou com a ação pleiteando a condenação da Sara em pagar-te 10 mil reais mais juros de correção monetária por uma dívida não paga. Qual é a controvérsia? A dívida. Então o que vai acontecer? Esse processo que nós vamos produzir provas para que o juiz, para que seja formado ao juiz o convencimento. Qual é o convencimento? Ó, realmente há no processo documentos cabais que a Sara deve ao Felipe 10 mil reais. Está provado. Então, esse é o que? Esse é o objetivo basilar do processo. É o objetivo central do processo. A prova, ela tem esse papel de trazer ao processo
a veracidade dos fatos, de trazer ao juiz os elementos para a sua convicção e para quê? Para resolver, para elucidar o caso. Ok, queridos? 3 funções básicas das provas. Primeiro, demonstrar a verdade dos fatos controversos. Gente, o que é um fato controverso? A controvérsia é a dívida. Esse é um fato controverso. Felipe alega que a Sara deve, a Sara alega que não deve. É uma controvérsia. Testar a consistência das alegações feitas pela parte. Felipe alegou que a Sara deve 10 mil. A Sara alegou que não deve 10 mil. Fato controverso. Então o que vai acontecer? As provas vão testar quem está mentindo, quem está falando a verdade. Prova número 1, contrato. Prova número 2, prova testemunhal. A Adriana viu o Felipe prestando dinheiro para ela. A Adriana viu lá, eu fazendo um cheque para ela. Depois, outra função básica da prova, formar o quê? A convicção do juiz. Gente, é muito importante isso porque o objetivo do processo é o quê? É que o Estado juiz diga a jurisdição, é que o Estado juiz exerça a jurisdição, é que o Estado juiz ele solucione aquela questão, ele faça no processo o quê? Dê uma decisão equânime, dê uma decisão concreta, uma decisão que, nesse caso em comento, está totalmente comprovado que a Sara está inadimplente. A Sara deve ao Felipe 10 mil reais. Ok, queridos? 3 critérios para a formação da convicção do juiz. 3 critérios para a formação da convicção do juiz. Primeiro critério, critério legal. Vamos lá, então é o seguinte, Então, o que significa isso? Eu estou agora estudando 3 teorias que vão tentar, como é que eu vou dizer aqui? Vão tentar explicar como é feita a convicção do juiz. Primeiro, critério legal. O juiz avalia as provas com base em uma certa hierarquia legal previamente definida. De novo, critério legal. Seria o que? O juiz ele vai avaliar as provas e ele vai ter um ranking das provas. Prova pericial vale mais, prova testemunhal em segundo lugar, prova documental em terceiro lugar, prova a confissão em quarto lugar. Na matéria passada eu falei o seguinte, gente, não existe hierarquia de provas. Professor, não existe. Não existe hierarquia de provas. Todas as provas produzidas no processo têm o mesmo valor probante. Professor, mas uma prova oral tem o mesmo valor de uma prova uma prova pericial? Tem o mesmo valor. Depois, critério da livre convicção. Confere ao juiz máxima força para valorar as provas produzidas no processo. O que significa isso? O juiz teria o quê? Ampla liberdade para se convencer de qualquer jeito. Entrei com um processo contra a Sara pedindo 10 mil reais que ela me deve. Juntei uma nota promissória com uma assinatura questionável. A Sara alega o seguinte, essa assinatura não é minha. O que o juiz faz? Eu acho que a assinatura da Sara, não vou pedir prova pericial, vou determinar que a Sara pague os 10 mil reais. Por quê? Está totalmente vinculado à percepção do juiz. Seria o que? O juiz ele iria analisar o processo e decidir conforme lhe aprover. Pela livre convicção, também está errado. O juiz não pode julgar um processo sem respeitar, sem analisar as provas.
Então, critério legal não é aceito. Critério da livre convicção também não. Qual é o critério adotado pelo nosso Código de Processo? Critério da persuasão racional. O que vincula o juiz são os elementos probatórios produzidos no processo. De novo, o que vincula o juiz são os elementos probatórios produzidos no processo. O processo é o seguinte: tem prova testemunhal que fala que a Sara me deve, eu tenho prova documental que fala que a Sara me deve, eu tenho todos os elementos que demonstram que a Sara me deve. Eu tenho que, o juiz, o que vai acontecer? Ó, vai falar o seguinte, ó, está provado no processo que a Sara deve a Felipe 10 mil reais. Está provado. Gente, pergunto a vocês: o direito de prova é absoluto? O que acontece? Ó, a regra geral é: o ônus da prova é de quem alega. Pergunto a vocês aí que estão na China, ó, o direito à produção de provas é absoluto? O juiz está vinculado a esse direito? E aí? Gente, não está. Pois o direito à produção de provas encontra limites tanto na ordem moral quanto na ordem prática. Eu produzi uma prova documental. Oi? Falhando? Pergunta, vamos lá então. O direito de prova é um direito absoluto? Isso. É ou não? Ou melhor, não é nada que pode substituir a prova. Eu tenho um direito absoluto de produzir a prova. É na produção de prova. Muito bem, por quê? Cabe ao juiz valorar as provas, cabe ao juiz determinar a produção de provas, cabe ao juiz indeferir as provas. Está provado, mais provado do processo, que você me deve 10 mil reais, sabe? Tem um contrato. Não, você aí, o que você faz? Não, juiz, eu quero uma prova pericial para poder periciar a minha assinatura. Sara, é a sua assinatura que está aqui. Tem uma videofilmagem lá comprovando que você assinou. Então, o direito à prova não é absoluto. Ok? As partes, nesse caso aqui, ó, o juiz ele pode analisar as provas e dizer, ó, essa prova pode ser produzida porque não há uma prova que esteja nesse mesmo assunto do processo, mas essa prova aqui não precisa ser produzida, porque já tem no processo mais do que comprovado que a Sara me deve 10 mil reais. Ok, queridos? Deixa eu ver aqui agora. Gente, classificação das provas. Quanto ao objeto, elas podem ser o quê? Diretas ou indiretas. Ó, prova direta. A prova estará diretamente conectada com o fato que pretende demonstrar. De novo, prova direta. A prova estará diretamente conectada com o fato que a parte vai demonstrar. Indireta. São os indícios. Ó. Prova não tem objetivo de demonstrar diretamente o que se pretende provar. São os indícios. Depois, quanto ao sujeito. A prova pode ser pessoal ou impessoal. Pessoal, diz respeito às alegações de pessoas acerca do fato. Já falei sobre isso anteriormente. Depois, prova impessoal. São aquelas que se originam de exames ou inspeções de certas coisas.
coisas, objeto. Então, prova impessoal são coisas, objetos. Prova documental, perícia. Prova pessoal são as alegações, provas orais. Quanto à forma, oral, depoimento pessoal ou testemunho. Prova quanto à forma, escrita, documentos, perícias. Prova oral, será designada uma audiência para ouvir as partes. Ouvir o depoimento da parte autora e da ré e o testemunho das pessoas que viram o fato. Ok, queridos? Gente, diferença entre audiência e instrução. Audiência de conciliação, melhor dizendo, e audiência de instrução e julgamento. Audiência de conciliação, eu e meu advogado, Sara, advogado dele, e o do conciliador, Sara, o Felipe alegou que você deve 10 mil reais para ele. E aí? Sem entrar no mérito, quero propor um acordo para terminar o processo. Eu pago 2 mil reais. O Felipe e eu, por minha vez, para acabar com essa lenga-lenga, Sara, eu quero. Pode me pagar os 2 mil reais. Na conciliação, que as partes vão tentar fazer um acordo. Audiência de instrução e julgamento. Será uma audiência para a produção de provas. Teve audiência de conciliação, não houve acordo, será designada uma audiência de instrução e julgamento para que as partes produzam provas orais. Eu afirmo que a Sara me deve 10 mil reais, a Sara afirma que não me deve. Testemunha Adriana, eu presenciei a Sara solicitando um empréstimo ao Felipe. Prova oral. Então, na audiência de instrução e julgamento, o que vai acontecer? Será produzido provas orais. Ok? O objeto da prova. Gente, qual é o objeto da prova? É a demonstração da veracidade das alegações proferidas no processo. Repetindo, é a demonstração da veracidade das alegações proferidas no processo. É o que? É fornecer ao juiz elementos para a sua convicção. Esse é o objeto da prova. Ônus da prova. O que é ônus da prova, gente? É a responsabilidade de produção das provas conforme o alegado. O que você alegar, você vai provar. Eu aleguei que a Sara me deve 10 mil reais. Estou comprovando com provas documentais. Então o que? O ônus da prova é o que? O ônus da prova pertence a quem alega. O ônus da prova é o que? É a responsabilidade de produção de provas. Ok, queridos? Ok, professor. Gente, também tem o que? Prova emprestada. O que é prova emprestada, professor? Quando eu tenho uma prova produzida em outro processo. Exemplo, tráfico de drogas. Eu, a Sara, Adriana, somos traficantes de drogas. No processo da Sara ficou comprovado que eu e a Adriana somos comparsas da Sara. O que o Ministério Público faz? Juiz, no processo que a Sara foi condenada, foi produzida uma prova que comprova que o Felipe e a Adriana também são traficantes. Ou melhor, comprova que o Felipe é traficante. Eu quero usar esse documento nesse processo. O juiz pega essa prova, coloca no processo e vai dar vista para o réu. Juiz, eu não aceito essa prova. Ela foi produzida sem o contraditório, sem a defesa. Eu não vou aceitar essa prova. O juiz ele vai dar vista ao réu. O réu pode se esquivar e não aceitar. A faculdade do réu de não aceitar que o juiz utilize aquela prova. Isso é a prova emprestada. É uma prova produzida em outro processo. Ok, queridos? Gente,
Provas em espécie. Eu tenho vários tipos de prova. Primeiro, ata notorial. É um documento público. O que é uma ata notorial? Eu vou ao cartório para o cartório redigir alguma coisa. Exemplo. Muito comum, prova em WhatsApp. Ó. A Sara me pediu um empréstimo de 10 mil reais pelo WhatsApp. O que eu vou fazer? Vou no cartório e falo: tabelião, eu quero que você redija essa conversa toda aqui no WhatsApp e carimbe. Quando o tabelião carimbou, ele dá o que? Fé pública àquela conversa. Vou juntar no processo. É uma ata notorial. Vai fazer o quê? Ela vai dar uma publicidade, vai tornar aquela conversa um ato público, uma prova documental. Depoimento pessoal. Consiste o quê? Consiste em ouvir as partes na audiência de seu julgamento. Confissão. Consiste na admissão. Eu estou confessando que eu cometi um crime. Eu confesso que devo a Sara 10 mil reais. A Sara confessa que me deve 10 mil reais. Confissão. Exibição de documento ou coisa. Consiste na apresentação em juízo de documentos ou coisas como meio de prova. Documento: a Sara me deve 10 mil reais. Está aqui, juiz, ó. O contrato, está aqui o cheque. Ok, gente? Prova documental. Prova documental é o quê? Qualquer atestado de um fato feito por escrito ou por meio de gravação. Há um contrato que comprova que a Sara me deve 10 mil reais. Está aqui o contrato. Gravação, ó. Existe um áudio autorizado pelo juiz que vai comprovar que houve uma fraude num processo de licitação, por exemplo. O juiz ele determinou que fossem feitas escutas telefônicas, prova documental. Perícia é uma prova técnica realizada por um perito, que pode ser nomeado pelo juiz, pode ser um perito criminal judicial, perito criminal da Polícia Civil, pode ser um perito ad hoc que o juiz nomeou, pode ser um perito nomeado pelo juiz para quê? Para aquele fim, prova pericial. Gente, inspeção judicial, o que é isso? O exemplo que eu dei, o juiz vai em loco, o juiz vai até o local onde é o motivo da controvérsia para verificar a situação. Ok, queridos? Alguma dúvida até agora? Alguma questão? Tá tranquilo? Claro? Essa matéria, gente, é isso aí. Não tem nada demais, não. Tá? Aí o tópico 4 fala de quê? Fala, de novo, objeto da prova. Gente, qual é o objeto da prova? O objeto da prova é o quê? Fornecer elementos ao juiz para que ele consiga julgar o processo de forma equânime. É trazer ao juiz o elemento subjetivo de convicção. O juiz, gente, deve julgar o processo convicto pelas provas produzidas no processo que houve ou não aquela situação. O autor alegou, o réu defendeu. O juiz tem que fazer o quê? Ele tem que analisar o conjunto probatório e se convencer, há no processo elementos cabais que a Sara deve 10 mil reais para o Felipe. Ou há no processo provas cabais que ela não deve 10 mil reais. Ok? Então isso é o que? A convicção do juiz. Prova emprestada, já falamos. Uma prova produzida em outro processo que pode ser utilizada nesse processo. Prova ilícita são provas que não são admitidas pelo juiz. São provas produzidas de forma ilegal. Ok, professor? Ok, gente? Provas ilícitas são provas que são produzidas de forma ilegal. São provas que ofendem o que a lei determina. São provas ofensivas à lei. São provas que não estão respeitando os parâmetros legais. Por exemplo, escuta telefônica sem autorização judicial,
Não é meio de prova, é prova ilegal. Prova atípica são provas que não estão elencadas no rol da lei. São provas que não são legais. Por exemplo, conversa de WhatsApp. O simples fato de eu juntar lá, printar a tela e colocar no processo, uma prova atípica.